vivo nesta manhã aqui na TV Poços para cerca de 30 cidades na região e, sem dúvida nenhuma, você é o principal motivo da nossa satisfação em estar aqui. Agradecemos a sua participação, a sua presença. Se você quiser fazer perguntas, enviar opiniões aí sobre os assuntos abordados nesta edição, nosso telefone 3721-6955 está disponível. Também na rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Inclusive, lá você pode dar um curtir na nossa página e assistir às edições anteriores. O nosso entrevistado de hoje é o administrador de empresas, jornalista e escritor André Barreto. Tudo bem, André? Bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Zambrano? Obrigado. Satisfação recebê-lo aqui hoje. Também contamos com a colaboração do jornalista Jonathan Rosa. Tudo bem, Jonathan? Bem, Zambrano, bom dia a todos os telespectadores do Jornal do Sul de Minas. Mais uma vez aqui participando desse jornal que tem uma excelente audiência. Já vamos falar da revista Clínica, nova edição, saiu. O que tem nessa aqui? Essa é uma revista, é a 10ª edição já, Zambrano, e traz diversas informações sobre saúde, matérias mega interessantes, e nós trazemos na capa aí a dentista Luciana Vasconcelos, que faz uma técnica de correção, né, ortodôntica, que é o aparelho lingual, o aparelho invisível, muito utilizado por jogadores, pessoas que participam de esportes, para que não tenha o risco de se machucar durante a prática esportiva com o aparelho. É muito utilizado também por modelos e pessoas que atuam na televisão, para que tenha a correção da arcada dentária, mas que não seja visível o uso do aparelho. E além disso, a gente tem vários médicos aqui trazendo informações sobre saúde, e psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e muito mais. Muito bem, parabéns aí por mais esse trabalho, né? Obrigado, Zambrano. E vamos falar também sobre o lançamento literário aqui do André Barreto, Cegueira Sem Ensaio. É um trabalho, um relato a respeito de 12 casos, né, de pessoas que se tornaram cegas, e ele conta então esse momento na vida das pessoas e posteriormente a sua forma de se reabilitar, se adequar à nova condição. Não é isso, André? Exatamente. É um livro-reportagem sobre 12 pessoas que passaram pela experiência da perda da visão e como eles passaram esse processo de reconstrução, como que eles buscam ajuda para a reabilitação e passam a ter vidas normais. São histórias realmente inspiradoras. E como é que foi descobrir esse segmento? Por que você chegou até esse segmento? Você fez uma busca, escaneou o mercado, como é que foi? Eu escolhi falar sobre a cegueira porque a visão é o nosso sentido de maior percepção do mundo. É com ele que a gente tem maior capacidade de percepção. Estudos variam entre 70%, 80% do que o ser humano absorve de informação do mundo pelos olhos. E eu queria lidar com um tema de perda e escolhi a cegueira. E aí procurei centros de reabilitação que me indicassem essas pessoas, que eu queria um foco na reabilitação, na reconstrução, porque tem um subtema da perda que eu acho muito relevante também, lidar com temas de perda, e aí eu escolhi a cegueira. E essas pessoas, elas perderam a visão no decorrer da vida ou nasceram cegas, essas pessoas, esses 12 relatos que você escolheu? Os 12 relatos, eles são de pessoas que perderam a visão, sendo que a pessoa que perdeu mais nova perdeu com 11 anos de idade, e aí tem vários, em várias idades, vários perfis, até um que perdeu depois dos 40 anos. O que você percebeu nesse aspecto? Quem teve uma dificuldade maior em se adequar à nova realidade? Depende muito caso a caso, é muito singular. Eu usei o que me ajudou bastante a identificar esse processo de reconstrução, porque eu usei uma metodologia que vem da psicanálise, que é da jornada do herói. E vem da psicanálise, foi adaptada para o cinema nos anos 80 e agora tem uma teoria já de adaptação do uso da jornada do herói para contar histórias de vida no jornalismo. Então, são 12 etapas, eu identifiquei essas 12 etapas na cegueira e aí, a partir disso, eu comecei a construir essas histórias. E, como você perguntou, como que é a aceitação, depende muito do indivíduo, muitas vezes grau de escolaridade, idade, o motivo da perda, se é um acidente, se é uma doença que já tinha ali um histórico na família, que tinha uma propensão àquilo acontecer. Mas o grande momento, realmente, o que faz a diferença para a reabilitação
é o momento a perda é muito forte e num primeiro momento há uma recusa dessa condição. E a recusa acontece de duas maneiras. É a não aceitação dessa nova condição e também uma reclusão. O indivíduo acaba se trancando em casa, ele não tem vontade de sair à rua, se sente vigiado pela sociedade, se sente julgado. E aí, geralmente, alguém da família ou um amigo aparece na vida dessa pessoa e fala: você precisa se reabilitar. Você não tem como você ficar, você precisa aceitar a sua condição. A partir do momento que esse deficiente visual da cegueira adquirida entende que ele precisa realmente da reabilitação, quando ele aceita a nova condição, aí começa o processo de reconstrução. E aí é importantíssimo que seja o familiar, seja o amigo, seja quem for, leve esse deficiente visual para um centro de reabilitação. Temos diversos centros de reabilitação espalhados no país. Tem que procurar um centro desse que vai... nesse centro de reabilitação, o deficiente visual vai encontrar profissionais com capacidade de reinseri-los no cotidiano, nas atividades cotidianas e assim por diante. E há você falou citou algumas coisas aí, inclusive essa questão da percepção do mundo, né, através da visão, sem dúvida nenhuma. E nesse momento há uma perda. De que forma você que relatou a história de pessoas, pode avaliar essa perda da visão em relação ao sujeito? Há uma desestabilização mesmo? Com certeza é uma ruptura muito grande. Inclusive, muitos deles comparam a perda da visão à morte. Para eles é uma sensação praticamente de morte. E conforme... Ele tem que se reencontrar depois. E aí ele vai ter que se reconstruir. Então, a perda de caráter individual, eu realmente escolhi a cegueira porque, na minha opinião, é a perda individual de si para com si. Quer dizer, você não perdeu nenhum parente, não foi uma perda por luto. É uma perda sua, é você com você mesmo. Talvez haja até esse luto interno deles, né? Sim, durante algum momento. Sim, que é essa correspondência. Né? Mas, e aí uma opinião pessoal, para mim é a perda do sentido que mais me afetaria, eu acredito. Eu sou uma pessoa muito visual, a gente vive num mundo muito visual, do mundo imagético, então é uma perda muito grande. E aí realmente há essa ruptura, essa sensação de morte. Mas nas histórias do Cegueira Sem Ensaio, você fica realmente espantado com a capacidade de adaptação do ser humano, de reconstrução, e o que eles conseguem fazer na vida. Eles desenvolvem novas habilidades. Limitações físicas todos temos. Ser mais alto ou mais magro possibilita coisas diferentes para as pessoas. Por exemplo, apenas uma característica física diferente já nos torna indivíduos com capacidades diferentes. Ao perder a visão, num primeiro momento, parece que o indivíduo vai ser menor, e isso não é verdade. Eles desenvolvem novas habilidades, eles fazem coisas e têm percepções diferentes que nós, videntes, nós que enxergamos, não temos. É realmente impressionante. Os outros sentidos, eles realmente ficam mais atentos? Na verdade, falam de aguçar os sentidos, né, da questão, mas automaticamente o indivíduo passa a prestar mais atenção, então, nesses outros sentidos. Ele começa a usar mais como referência, então a audição realmente vai ser muito importante. E tem a questão dos sentidos e o alcance dos sentidos. Então, quando o indivíduo perde a visão, o que ele alcança mais longe? Primeiro alcance é o som. Ele escuta uma voz longe, uma buzina, uma sirene. Os sons é o que dá a percepção dele de mundo o mais distante do corpo. Então, é o primeiro sentido que o ajuda muito. Mas eles começam a usar também o tato muito, principalmente nas atividades cotidianas. Eles aprendem, por exemplo, a servir água. Tem um jeito certo de segurar no copo para você saber até que ponto se o copo vai transbordar, se não vai. Uma série de outras coisas. Esse é um exemplo bem simples. Mas realmente eles passam por essa reconstrução de usar os outros sentidos. E outras habilidades, eu diria, mais psíquicas mesmo. Então, eles começam, por exemplo, quando eles estão num nível avançado de reabilitação, eles começam a construir imagens. Eles passam como eles têm um repertório imagético, como são pessoas que perderam a visão, eles passam a construir as cenas na cabeça. Então, muitos deles, você conversa com eles, por exemplo, o Robson
Panobianco, que é um dos casos dos mais reabilitados, ele relata no livro. Eu percebo, eu acho impressionante essa fala dele. Ele fala, hoje eu percebo melhor as pessoas, porque eu não sou enganado pela imagem delas. E toda vez que ele encontra uma pessoa, pelo tom de voz, pelo jeito de falar, o jeito de cumprimentar, da voz, a respiração, ele cria uma imagem daquela pessoa. E toda vez que ele encontra com essa pessoa, é como se ele estivesse olhando para uma pessoa. E a percepção, o feedback que ele tem desses sinais pode ser muito mais fiel, fidedigno talvez, do que exatamente o que você falou, que é a imagem, né? Aquela estampa, né? Exatamente. O que ele relata é que a percepção dele das pessoas, ele ficou mais sensível, ele percebe melhor a índole, caráter, o que aquela pessoa quer quando está conversando com ele. Ele consegue perceber isso melhor exatamente pela voz, ondulação, timbre, jeito de falar. Depois do que você falou, a visão ela é um sentido importante, mas ao mesmo tempo é o sentido que mais engana os outros sentidos, né? As outras características do ser humano. Então, baseado num visual, numa aparência, a gente acaba relevando determinadas situações que, se a gente não tivesse vendo e admirando, de repente, a gente não iria relevar, né? Ia ver apenas o caráter, a característica da pessoa. Sim, isso fica bem evidente nas histórias, mas, ao mesmo tempo, o mundo imagético ele é muito importante para a compreensão do mundo. Por isso, essa reconstrução das imagens. Um outro relato que é muito interessante no Cegueira Sem Ensaio é do Carlos Eduardo. Ele perdeu num acidente de moto, ele foi fechado por um carro, arremessado contra uma sarjeta, bateu com o rosto e estava sem capacete. Isso foi na década de 90, e andando no bairro de casa, uma coisa mais tranquila. Ele achou que seria uma volta mais tranquila, véspera de Ano Novo. E ele bate o rosto e fica em coma 53 dias. Quando acorda, ele acorda cego. E aí ele passa por um luto, passa por esse processo de achar que a vida acabou. Ele tem 18 para 19 anos. E aí ele vai para um centro de reabilitação e começa o processo. Aí ele chega num nível que ele ele sempre gostou de praticar esportes. Então ele começa a jogar bola, né, o futebol para os cegos. Goalball, né? Tem o goalball, que é um esporte adaptado para o deficiente visual, que é desenvolvido pós-Segunda Guerra Mundial, exatamente para que os soldados que tinham a sequela da perda da visão de guerras conseguissem praticar um esporte. E tem o futebol de 5, que é o futebol de salão, que os deficientes visuais também praticam com a bola com guiso. E ele começa a praticar esportes, volta para a natação, é campeão sul-americano, e campeão brasileiro, depois é campeão sul-americano. E por esse contato com a natação, ele é convidado a fazer um mergulho no fundo do mar. E ele relatando, ele já tem também essa questão de desenvolver a construção imagética na cabeça. Ele já consegue ter essa visualização. Então ele relata o mergulho dele no mar como se ele estivesse vendo tudo, o tempo todo. Porque ele pergunta, como está a condição da água? Como que está? Você está com uma visibilidade de 2 metros e a água está um pouco mais escura, um azul marinho. Então, ele vai construindo, ele já tem um repertório de assistir em filmes, como que seria o fundo do mar, e aí ele vai tocando nos corais, nos cardumes que passam, ele visualiza as cores dos peixes, e ele faz 2 mergulhos desse, e em todos ele está conseguindo ver em cores mesmo. Show de bola. Muito bom. É tempo da gente fazer um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas. Nós temos aí a imagem desta manhã aqui em Poços de Caldas, 17 graus, e já sentindo o clima do frio mais intenso, cada vez mais, né? Poços de Caldas faz frio, viu, André? Se você quiser sentir frio, vem para cá nas férias novamente. E daqui a pouquinho estaremos de volta com o Jornal do Sul de Minas, que será reapresentado às 15 horas e posteriormente à meia-noite. Voltaremos em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saí pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente.
muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos, com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil, saindo de Poços de Caldas, é só com a CVC. CVC, sempre com você. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia, 3715-9550. Aproveite as ofertas imperdíveis da semana na Seller. Boneco Max Steel, R$ 29,99. Jogo de 6 copos para cerveja, R$ 14,99. Sapatênis masculino, R$ 29,99. Toalha de banho Santista Ludmilla, R$ 12,99. Rosto, R$ 5,99. Jogo de cama casal 3 peças algodão, R$ 35,99. Shorts femininos, R$ 39,99. E comprando pelo cartão Seller, você ganha mais 10% de desconto sobre o preço promocional. Feriado e domingo, loja aberta das 10 às 16 horas. Ofertas imperdíveis da semana só na Seller. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando o administrador, jornalista e escritor André Barreto. Estamos falando aqui sobre esse livro, Cegueira Sem Ensaio. É um livro-reportagem muito interessante, muito bonito. Aliás, o layout dele também é maravilhoso. Eu acho que foi bem percebido, né, o projeto por quem desenvolveu. Nos fale disso um pouco então, André. O projeto realmente ficou muito bonito. É uma designer gráfica de São Paulo, Luciana Esse é o site, né? A imagem Esse do é site. o meu site, exatamente, onde o livro está disponível. Para quem quiser conhecer a obra, está aí. E tem as versões impressas e e-book. As versões acessíveis eu ainda estou tentando viabilizar. Mas voltando ao design gráfico do livro, como você falou, a projetista gráfica é a Luciana Facchini, de São Paulo. É uma designer gráfica premiada, já ganhou o prêmio Jabuti com o designer gráfico do Moby Dick, pela Kozak Naif, alguns anos atrás. E ela realmente, a gente fez algumas reuniões para chegar nesse desenho do livro. E a capa mesmo já é essa ideia, né, do olho. Quando você vê de longe, como a gente está olhando na câmera agora, quem está assistindo de casa, dá para ver bem nitidamente o olho. Mas quando você chega perto do livro, isso praticamente some. Que essa é a ideia, quando você se aproxima, você está se aproximando da perda da visão, dessa nitidez. Mas então, em contrapartida, falando dos sentidos, da recomposição deles, existe uma textura. Sim, a ideia é exatamente mesmo para o leitor vidente que já comece a aguçar os outros sentidos. Prestar atenção já no tato, por exemplo. Eu prestei. Então funcionou. E aí ela entendeu bastante, as páginas começam com fundo preto, e aí cada capítulo vai ficando num tom mais claro. Então, do preto vai para o cinza, vai para as escalas de cinza, até acabar totalmente branco. Por que isso?
porque o livro ele é composto. No primeiro capítulo, apresento as 12 pessoas perdendo a visão. Então, são narrativas curtas, em ordem cronológica, cada um deles perdendo a visão. Ali é o primeiro contato com eles. E a partir do segundo capítulo até o 12º, aí eu conto as histórias de cada um. Sendo que são 12 pessoas em 11 capítulos, porque um casal se conheceu na cegueira. Então, um capítulo do casal. E aí, nesses 11 capítulos, eu fiz uma ordem do menos reabilitado para os mais reabilitados. E aí, a ideia do fundo preto, fundo branco é isso. A princípio, todos nós, raramente alguém não imagina que a cegueira é a escuridão total. Inclusive, eu usei uma frase do Jorge Luiz Borges, no escritor argentino, que é: a cegueira não é a noite que as pessoas supõem. Porque ele ficou cego no final da vida. E ele tem essa frase. Não é a escuridão. E realmente... Ele escreveu um livro também, né? Ele tem alguns livros, mas ele tem um trabalho especificamente, é um livro, uma coletânea lançada no Brasil como coletânea de algumas conferências, alguns textos mais curtos. Tem um texto que ele só fala da cegueira, que agora eu não vou me lembrar o nome do livro, mas é 7 histórias, alguma coisa assim, do Jorge Luiz Borges. Mas, e aí, conforme você vai lendo as histórias mais reabilitadas, você vai clareando essa ideia e também começa a ter uma iluminação na vida das pessoas. Os mais reabilitados, ele tem essa questão já de ter cores, de ter luz total. Então, por isso que sai do preto total até chegar no branco total. Essa é a ideia do projeto gráfico do livro. Nós temos vários livros, filmes que falam sobre a cegueira, séries, super-heróis, né, que são cegos, lógico, exagerando um pouco. E tem um filme de terror que eu acho que ele deixa as pessoas bem impactadas. Se eu não me engano, o filme ele chama A Caixa, onde uma dos acontecimentos é deixar o filho das pessoas cego e surdo. Então aí eu acho que é escuridão total, né? Não sei, porque são 2 sentidos muito importantes. Mas o seu livro, essa pesquisa, ela foi feita dessa forma, foi vendo filmes, livros, de onde surgiu isso? Certo. Eu fiz uma pesquisa bem grande. O tipo de livro, né, esse é o primeiro, eu já estou em produção do segundo, do livro que eu escrevi, do Cegueira Sem Ensaio, o livro-reportagem com a característica do jornalismo literário. O primeiro passo na produção do livro é o processo de imersão. Então, eu passei 3 a 4 meses pesquisando muito. Livros, narrativas de pessoas que perderam visão, livros de fisiologia para entender o funcionamento dos olhos, livros, inclusive, de como são os processos de reabilitação para quem perde a visão, mas mais numa ordem técnica. E também comecei a assistir filmes sobre o Ray Charles. Tem uma cena que me ajudou bastante a compreender a relação da família, por exemplo, com quem perde a visão. Tem uma cena, logo que o Ray Charles perde a visão, ele perde criança, e a mãe dele o observa entrar em casa. E ele já está cego e começa a perseguir um inseto no ambiente. A mãe está cozinhando e está olhando aquilo. E ele perseguindo esse inseto, ele cai, se machuca. E a mãe, no primeiro instinto, ela ameaça ir até ele e ela para. E ela não fala nada. E aí o filme é muito bem editado, começa a mostrar ele usando os sentidos. Muito bom esse filme, eu assisti também. Sensacional. E aí essa cena ele começa a escutar melhor o inseto, ele começa a levantar, ele começa a escutar os sons em volta. E aí quando ele consegue já estar em pé de novo, a mãe vai até ele e fala: você tem que fazer as coisas sozinho. O mundo não é tão fácil, a vida não é tão fácil e você depende de você. Então você tem que seguir. Isso ajudou muito ele a entender essa nova condição, que é importante. Às vezes a família quer ajudar e fica muito no assistencialismo, fica querendo fazer as coisas no lugar. Superproteção atrapalha. Superproteção, exatamente. André, e a obtenção desses personagens? Como é que... Eu acho que também é um direcionamento dessa pesquisa, e aí como é que você encontrou essas pessoas? Bom, feita a pesquisa... E por que as escolheu também, né? Claro. Feita a pesquisa, definiu o tema cegueira já com uma ideia de pessoas com uma reabilitação, com uma reconstrução pós-cegueira. Queria já esses casos das pessoas que já estão nesse processo de reabilitação. E aí eu visitei os 3 principais centros de reabilitação de Campinas, em São Paulo.
E lá eu encontrei as assistentes sociais e perguntei, eu estou querendo escrever um livro sobre cegueira adquirida e preciso de pessoas que já estejam se reabilitando, já estejam num processo de reconstrução. E as assistentes sociais me indicaram, foram quase 20 pessoas, e aí, conforme eu fui entrevistando, essas 12 histórias formavam um mosaico muito interessante do que é a perda da visão, por ter uma diversidade muito grande. Então, são 6 homens, 6 mulheres, tem quem perdeu com 12, com 15 anos, com 20, com 30, com 40, graus de escolaridade diferentes, causas de cegueira diferentes, doença, acidente. Então, eu percebi que com esses 12, e como eu estava usando a metodologia da Jornada do Herói, eu resolvi estruturar o livro através das etapas da Jornada do Herói. Cada capítulo começa numa etapa da Jornada do Herói. Então, eu defini ter 12 capítulos. E falei, então eu tenho que contar 12 histórias. E foi aí que eu cheguei nesse número e fiz essa triagem para chegar nesses 12, porque eu acho que eles formam um mosaico bem interessante e vai dar para o leitor, para quem tiver conhecer essas histórias, vai dar uma visão bem próxima do que é a perda da visão, como que a família participa do processo, como que profissionais da saúde participam do processo e como que vem essa força interior que é muito grande nessas pessoas. Servem de inspiração não só para quem perder a visão, um dos objetivos é realmente que chegue ao maior número de pessoas que passem por esse processo da perda da visão e consigam entender essas etapas e busquem inspiração nessas histórias de vida, mas também para todos nós que queremos entender melhor como lidar com perdas, são histórias inspiradoras. André, eu só vou fazer um comentário aqui que eu achei uma ilustração que você fez de um fato ocorrido, principalmente com esse rapaz aí que perdeu a visão com 18, 19 anos, um motoqueiro, muito interessante, de mergulhar no fundo. Né? Talvez essa tenha sido a imagem mais definida do que pode ser feito quando uma pessoa perde a visão. Né? Mergulhar no fundo de si mesmo e, a partir daí, desenvolver um trabalho de uma reconstrução. Né? Porque com essa perda a pessoa tem que se reconstruir de alguma forma. Sem dúvida. E eu acho que esse é a cereja do bolo até agora. Sem dúvida acaba sendo realmente uma metáfora bem interessante da reconstrução, mas existem outros relatos, por exemplo, a Daisy Fernandes perdeu no dia de aniversário de 15 anos dela. Ela nasceu no dia 3 de abril de 1956, que é uma data que ela considera cabalística, porque é 3, 4, 5, 6. No dia 3 de abril de 1971, no aniversário de 15 anos, ela consegue uma consulta, ela já vem num processo de perda gradativa da visão, e um médico, no dia do aniversário dela, avisa a mãe, fala, eu preciso avisar a senhora, sua filha vai perder a visão e não vai passar de 2, 3 dias. A mãe pede superproteção, não fale para minha filha. E o médico fala, ela é minha paciente, meu compromisso é com ela. Eu vou, então, a princípio, não vou falar, mas se ela me perguntar, eu não posso não dar informação para ela. E aí ele volta para a sala com a Daisy e fala, Daisy, nós não vamos fazer mais cirurgia, não precisamos fazer cirurgia. Como não? A gente não tem quarto, ele dá uma voz assim que não passa confiança. Ela pergunta, doutor, você quer me falar que eu vou ficar cega? E aí ele fala, Daisy, é isso mesmo. E o que eu preciso fazer? Com 15 anos, o que eu preciso fazer? Você precisa procurar centro de reabilitação, você precisa aprender braille, você vai precisar aprender. Dali ela já saiu, isso foi em Campinas, ela era de uma cidade do interior de São Paulo, estava em Campinas para consulta, de lá ela já vai para São Paulo para uma casa da tia e já começa a procurar centro de reabilitação. E ela passa por essa história dela também é fantástica, ela foi a primeira funcionária deficiente da CPFL. E na década de 70, a história dela é uma etapa atrás da outra, incrível. Com 18 anos ela já voltou de São Paulo para a cidade dela, é uma cidade pequena, e aí ela olha para mim e fala, mãe, eu estou indo para Campinas, eu vou estudar em Campinas, quero fazer faculdade em Campinas. Mas como, Daisy? Como você vai morar sozinha? Eu falo, eu vou. Ela bate o pé, os pais aí resolvem apoiar, ela vai para Campinas, faz cursinho, os amigos no cursinho ajudam a estudar, gravam material, ajudam ela nos estudos, os professores também, professor de geografia, para ela entender melhor a geografia territorial, faz com barbante no papel, desenha os limites, ela usa o tato para estudar, passa no vestibular da Unicamp, estuda
se não me engano, Ciências Sociais, vira professora da Prefeitura Municipal, dá aula para videntes, não para deficientes. Ela vai dar aula para videntes à noite. E aí ela fica sabendo de um processo seletivo na CPFL, fala, eu quero participar da CPFL, eu quero. E aí falam que ela não precisa fazer a prova, porque ela é deficiente visual. Ela fala, não, fica ligando, não, eu vou fazer a prova, é um direito meu, vocês vão ter que fazer a prova. E o responsável pela prova esquivando por algumas semanas, ela não consegue contato. E ela acaba criando uma amizade com a secretária. Um dia a secretária dele não está tão comovida com a história dela que ela fala, ele está aqui, vem para cá. Ela pega um táxi, vai para a CPFL, chega lá, fala, eu vim aqui para conversar. Aí uma cena muito interessante também, ela senta perto de um bebedouro e ela é muito calor, ela está tensa e de repente ela escuta aquela bolha do galão de água. Aí ela dá risada e fala, nossa, uma água tão perto de mim, eu morrendo de sede, eu nem para pegar um copo. E nisso tem um senhor, e o senhor fala, mas por que você não pegou? Ela falou, porque eu sou deficiente visual. Que é outra característica, muitos deles você não percebe que são deficientes visuais. Quando eles perdem depois quando a cegueira é adquirida, você não percebe. E aí ela insiste, faz ela consegue fazer a prova, mas antes dela ir embora, que ela não sabe quando vai ter o resultado, esse senhor que estava perto do galão d'água é o diretor do diretor do diretor. Ele a chama para a sala dele e fala, você vai trabalhar aqui. Nós não temos a vaga, mas nós vamos criar uma vaga. Não porque você é deficiente, pela sua persistência e determinação. Eu quero você na minha empresa. E cria uma vaga para ela, ela ficou 30 anos na CPFL. E aí ela vai crescendo. Hoje em dia ela trabalha para o governo federal, ela coordena iniciativas do Plano Viver Sem Limites, trabalha no CTI em Campinas. E ela também tem essa questão da construção das imagens, construção mental. Ela relata a viagem com... o capítulo dela é o 12º capítulo do livro, que é o chamado A Iluminação. E ela vê como uma iluminação a vida dela. E ela viaja de moto com o marido, eles têm um capacete interligado, comunicação, e ele vai contando tudo, de moto. E eles viajam em grupos, só ela deficiente visual. Aí para num lugar, ela fala, vocês viram o pôr do sol nas montanhas, ali uns 10 quilômetros atrás, tinha umas vaquinhas, não sei o quê, e fala aquela... Aí para quem não está habituado, fala, mas como? Fala, eu vejo tudo, meu marido me narra essas cenas e eu vou construindo tudo, a vida inteira tem sido assim. Ela aceitou o desafio de ser mãe na cegueira, por exemplo, e que é uma coisa diferente, difícil também de imaginar. Tem um relato de uma personagem do livro que ela titubeou na questão, quero ter um filho, a família falou, não tem, ela não teve, se arrepende, e a Daisy é o exemplo de que é muito, muito possível, realmente é uma vida normal. Tenha casa, tenha filhos, você vai se reconstruir, vai ter uma vida normal. Ela teve 3 filhos. Mas são superações, né? Superações. E aí quando a pessoa aceita a primeira perda, né, que é a perda da visão, e depois resolve superar outras coisas, que é o caso da Daisy, eu acho também, né? Uhum. Ela continuou, né, superando. Ela viu que o limite dela não está muito definido, ela não tem limite, né? Então ela vai ascendendo. Você foi muito assertivo nisso, de não ter limites, que isso, inclusive, eu uso a partir do penúltimo capítulo, e no capítulo dela isso segue essa ideia, né, de não ter limites, porque o Carlos Eduardo, por exemplo, que é o capítulo anterior, que é o do mergulho, ele passa a trabalhar muito com tecnologia, e aí ele começa a crescer na carreira, porque ele começa a desenvolver leitor de telas, trabalha para o Bradesco, dá cursos para outros deficientes visuais. Hoje ele é o único deficiente visual no CPQD, que é um centro grande de pesquisa e desenvolvimento. Tem mais de 5 mil funcionários, ele é o único deficiente visual. Escutando essas histórias todas, a gente se sente pequeno. A gente se sente pequeno. Sem dúvida. Dá um sentimento desse, né? A gente conseguir... Muitas vezes a gente fica patinando numa dificuldade para conseguir transpor a dificuldade. A gente sabe que tem a dificuldade, sabe que precisa transpor e ainda assim se apega no defeito, né? Se apega naquela questão que a gente está enroscado. Mas é bom para a gente aprender a desenroscar também e seguir na frente. Vamos para um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Agora 17 graus nesta manhã de quinta-feira, véspera de feriado. Trânsito tranquilo na Avenida João Pinheiro, olha que beleza, essa hora já desembaçou tudo. Voltaremos em instantes.
Chopp em casa. É com Chopp Brahma Express. Entregamos na sua casa barril de 10, 30 e 50 litros. Na compra do chopp, você não paga a locação da chopeira. Chopp Brahma na sua casa. Ligue 3714-5116. Chopp Brahma Express, o melhor chopp na sua casa. Avenida Mansur Fraia, 615 A2, Jardim Elizabeth. Aproveite as ofertas imperdíveis da semana na Seller. Boneco Max Steel, R$ 29,99. Jogo de 6 copos para cerveja, R$ 14,99. Sapatênis masculino, R$ 29,99. Toalha de banho Santista Ludmilla, R$ 12,99. Rosto, R$ 5,99. Jogo de cama casal 3 peças algodão, R$ 35,99. Shorts femininos, R$ 39,99. E comprando pelo cartão Seller, você ganha mais 10% de desconto sobre o preço promocional. Feriado e domingo, loja aberta das 10 às 16 horas. Ofertas imperdíveis da semana só na Seller. Dias de negócios com o Pama. Aqui eu não preciso de lupa. As negociações e bons resultados são de verdade. Máquinas, implementos, insumos e muito mais. E o melhor, você pode usar café, milho e soja como moeda de pagamento. 25, 26 e 27 de abril no Armazém de Café Copama das 8 às 18 horas. Copama, soluções no agronegócio. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto é tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto é tudo de bom. Tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Aniversário de 28 anos da Casa dos Pisos. Aqui quem ganha o presente é você. Promoção Minha Casa Reformada. Aproveite as ofertas e participe. Argamassa e malha interna, R$ 6,99 o pacote. Porcelanato Via Rosa Extra retificado, R$ 39,99 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, R$ 26,99. Neste mês de abril, horário especial até às 8 da noite. E toda loja em até 12 vezes sem juros. Vem pra Casa dos Pisos. Há 28 anos realizando sonhos. De volta com o Jornal do Sul de Minas. E hoje entrevistando o André Barreto, um escritor, jornalista que apostou aí num tema muito interessante que é a perda da cegueira e produziu esse livro, né? Editou o livro e produziu. Foi uma aposta, né? E com retorno, né? Realmente é uma aposta e eu me orgulho dessa aposta. No Brasil, realmente, a carreira de escritor ou de artistas em geral não é muito fácil. Então, a escolha por essa carreira, né, de sair da comodidade da administração para a área da escrita é uma aposta, mas é uma aposta da qual eu me orgulho. E a questão que a gente comentava aqui no intervalo, do lançamento independente, é um desafio grande, mas foi uma maneira de realizar o projeto. Eu acredito no projeto, eu acho que são histórias que têm que chegar ao máximo de pessoas, porque me inspiraram as pessoas que estão próximas a mim, acham o livro realmente inspirador, incrível, essas histórias dessas pessoas. Então, uma maneira de realizar é fazer a produção independente. Eu tentei contatos com algumas editoras, mas a gente sabe que também é muito difícil você chegar a uma editora. Cheguei a visitar a Bienal em São Paulo, fui de stand em stand, tem um livro, queria um contato. Muito difícil. E não dá para julgar também, porque a quantidade de trabalhos que eles recebem é enorme. Então, como fazer essa triagem não é um processo muito fácil para as editoras também. Mas às vezes eles perdem coisas sensacionais como esse teu livro, né? Obrigado. Então, hoje a internet também ajuda na questão de divulgação, disponibilidade para o leitor adquirir o livro. Então, o e-book mesmo, que já funciona como um audiolivro para os deficientes visuais, enquanto eu não consegui viabilizar o Braille e o audiolivro, o e-book na Amazon, que está disponível na Amazon, por R$ 16,90, R$ 16,90. Amazon.com, Amazon.com.br. E a edição cai lá fora, né? Exatamente. Então, lá
o deficiente visual que tenha um dispositivo com leitor de tela já pode adquirir o livro e escutar como audiolivro. Pessoas que também têm interesse na obra impressa, ela já está à venda no meu site, que é andrebarreto.com.br, um preço promocional de lançamento de R$ 39,90, porque tem muito investimento no projeto gráfico, mas está lá disponível, mando para o Brasil inteiro. E agora eu vou tentar viabilizar, que é um objetivo grande meu, a produção em braille, produção em audiolivro e a distribuição disso por centros de reabilitação e bibliotecas. Já comecei a tratar com uma associação para deficientes visuais em Campinas e vou fazer uma visita na próxima semana a uma associação em São Paulo, uma fundação grande lá que faz esse trabalho, e eu quero apresentar o projeto para ver se eles conseguem me ajudar a viabilizar isso. Mas eu acredito que o teu livro ele já cumpre um papel muito importante, que é acolher as famílias de quem está perdendo a visão ou de quem perdeu a visão recentemente. Então, ele já cumpre esse papel, mostrando que existem outros casos, mostrando que tem pessoas aí com histórias de superação incríveis. Eu, como uma pessoa normal, escutando essas histórias, a gente acaba se sentindo pequeno perto das inúmeras capacidades que nós temos para exercer, e não estamos fazendo metade do que esses casos que você está relatando estão fazendo com a cegueira. Jonathan, realmente é a sensação que eu tive também ao entrevistar essas pessoas e escrever o livro, é exatamente essa sensação. Às vezes a gente reclama por pouca coisa e não sabe o poder de superação que a gente tem, a força interior. A gente tem que buscar isso dentro da gente. Eu tenho feito também um trabalho de voltar na casa de todos eles e ler as histórias para eles. E gravo pequenos vídeos que eu ponho na minha página no Facebook. E aí a Tânia, quando eu li a história, eles se emocionam muito, é um trabalho muito gratificante. Só esse retorno de ler as histórias e o retorno da emoção deles e falar, nossa, você contou minha vida de uma forma que está muito leal e me emocionei muito. Uma coisa é eu contar minha história, outra coisa é eu escutar. E aí a Tânia fala que sirva de exemplo para quem reclama, porque ela passa por vários processos de perda, Tânia. Ela perde a visão no mesmo ano em que ela engravida de gêmeos, perde o pai. Quando ela está grávida, ela recebe a informação de médicos que ela não é para ela seguir com a gravidez, que ela está colocando em risco a vida dela e que ela vai ter que escolher entre a vida dela ou dos filhos. Ela fala, então eu vou ter os filhos. Ela vai para o parto achando que ou os filhos ou ela sobrevive. No final das contas, eles sobrevivem, os 3, que são gêmeos. Eles nascem prematuros, bem pequenininhos. Ela vai passando por um processo de dificuldade bem grande, e ao final do ano, no dia 13 de dezembro, que é inclusive o dia de Santa Luzia, que é a protetora dos olhos, no dia 13 de dezembro, ela acorda e a mãe, o caso dela é de diabetes, retinopatia diabética. Os filhos começam a chorar, ela acorda, abre os olhos e está tudo escuro. E está como se estivesse para chover, está embaçado, cinza escuro, não sabe, ela não consegue ver o quarto, escuta as crianças, escuta a mãe vindo e aí ela percebe que está cega. Chega ao limite da mãe falar. A mãe da Tânia, em desespero, foi um ano que elas não têm mais dinheiro, elas não têm condição financeira, no interior do Paraná. A mãe olha e fala, vamos tomar veneno. E a Tânia fala, não, e os gêmeos, por causa dos filhos. Elas vão para Campinas, buscam ajuda e a Tânia tenta a recuperação, não consegue recuperar a visão mesmo. E ela tem várias outras perdas. A vida dela é perda, mas hoje em dia ela está frequentando centro de reabilitação, aprendeu a fazer trufa, cozinha, faz a trufa, vende, os filhos estão na escola, os filhos estão grandes, ela já está bem melhor. E ela falou ao final da história, isso é muito bom para quem reclama por pouco. É muito bom escutar minha história. Espero que quem escute não ache que não fique lamentando poucas coisas. O caso dela foi uma doença que não foi tratada, não foi diagnosticada, ou já tinha o diagnóstico e sabia que ia ficar cego em algum momento? A retinopatia diabética, todo portador de todo diabético, depois de 25 anos de diabetes, começa a ter uma propensão bem grande para a perda da visão.
E desde pequena ela sabia de que ela tinha diabetes, que ela tinha que controlar. E ela comia escondido dos pais. Ela tinha uma amiga também diabética, ela se encontrava, iam tomar sorvete, comprava refrigerante, mas tudo escondido. E nunca deu atenção. A Adriana, que também é o capítulo 2, a Tânia é o capítulo 3. As duas têm essa questão, não vai acontecer, tem histórico na família, sabe que não pode, que tem que tratar, mas não cuida. E tem mais um caso desse também, que é a Mirlene, que para mim também é todos eles são histórias incríveis. Eu vou ler, cara. Hoje tem que chegar em casa e ler esse livro. A Mirlene, o capítulo dela, eu dei o nome de Pássaro de Fogo, porque ela é impressionante. Ela mesma se entende como uma pessoa muito melhor depois de perder a visão. E ela ainda está no meio do processo de reabilitação. Ela está aprendendo a ler braille, quer cursar faculdade, mas ela ainda está no começo dessa caminhada dela. Mas ela era uma pessoa fechada, não tinha amigos, super introvertida, muito fechada no mundo dela. E depois da perda da visão que ela foi se descobrir uma outra pessoa, uma outra mulher, ela está sempre bem-humorada, ela está sempre fazendo piada. Aí começou a frequentar centro de reabilitação, lá conheceu um amigo, José Marcos, que também está no livro. Vamos fazer um stand-up, faz um stand-up de comédia, se apresenta em vários lugares em Campinas, se apresentado também numa peça de teatro, canta super bem. E aí o título é Pássaro de Fogo porque em um certo momento da reabilitação, que ela está começando, ela escuta a música da Paula Fernandes e canta isso para lá, canta isso para cá, põe no celular e acaba sendo, o apelido dela vira, né, Paula Fernandes, mas é também uma metáfora, o Pássaro de Fogo é ela. Ela saiu ali das cinzas antes da cegueira, não é da cegueira. Antes ela era pior, uma pessoa, ela fala, uma pessoa menor. E hoje ela é uma outra pessoa reconstruída e tem uma vida muito melhor. Inclusive, foi uma curiosidade bem agradável, os visitando para ler os capítulos, eu descobri que a Mirlene e o José Marcos agora são um casal também. Então, tem um casal no livro, já era, e agora tem mais esse casal aí, eles estão namorando. Então, agora precisamos credenciá-lo como André, administrador, jornalista, escritor e cupido. Foi através do livro? Não, eles já tinham esse trabalho. Durante o livro eu os entrevistei junto, fui assistir stand-up deles e eles já estavam nesse processo de uma amizade muito grande. Mas não fui o cupido na história, mas fiquei feliz porque são duas pessoas admiráveis. Mas os aproximou, pelo menos, através dessa obra literária, né? Com certeza. O José Marcos, inclusive, fazer um breve relato, tem uma história incrível também, porque ele perde num acidente de moto. E aí ele tem uma habilidade, a Mirlene o conhece e fica espantada, porque ela precisa ir para casa, ela mora em Valinhos, está em Campinas, precisa ir para Valinhos. E aí a moça que sempre a acompanha até o centro da cidade, não vai acompanhar, ela fala, José Marcos vai com você, ele é deficiente visual. E ele anda pelo centro da cidade, sem bengala, sem nada, e anda sozinho. Ela fala, como que esse homem faz isso sem enxergar? Mas aí ele constrói um mapa mental, ele vai sentindo os cheiros, sapataria, farmácia, vai construindo esse repertório e cria essa habilidade de andar sem bengala no centro e com uma habilidade incrível. Legal. Bom, vamos a um breve intervalo novamente, rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços.
Aniversário de 28 anos da Casa dos Pisos. Aqui quem ganha o presente é você. Promoção Minha Casa Reformar. Aproveite as ofertas e participe. Pisos e revestimentos a partir de R$ 8,99. Porcelanato Delta polido extra R$ 37,99. Mosaico de porcelanato esmaltado Delta R$ 4,99 a placa. Neste mês de abril, horário especial até às 8 da noite. E toda loja em até 12 vezes sem juros. Vem pra Casa dos Pisos. Há 28 anos realizando sonhos. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já a sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando André Barreto, escritor, que nos apresentou essa belíssima obra aqui, Cegueira Sem Ensaio, um livro-reportagem que conta a história de várias pessoas que se tornaram cegas durante o decorrer da vida e suas alavancas de superação, onde foram buscar uma forma de superar a perda e trazer aí um novo sentido para a vida. Então, André, você hoje estará em alguns lugares, né? Não sei se é hoje, nos fale da sua agenda, você vai se reunir na biblioteca com possíveis interessados na obra e também na ADV, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais. Perfeito. Hoje eu estou na cidade de Poços de Caldas, vou fazer algumas visitas aqui, conhecer um pouco mais da cidade. No dia 1º de maio, às 19 horas, estarei na biblioteca, conversando sobre jornalismo literário, sobre a obra. Em maio? Dia 1º de maio. 1º de maio. Dia 1º de maio, às 19 horas. Então você vai ficar uma temporada aqui ou você vai e volta? Hoje volto para a minha cidade e aí volto no final de abril e fico até começo de maio. No dia 1º de maio estou na biblioteca. No dia 2 de maio visito a ADV para conversar com os deficientes visuais, familiares, apresentar o projeto, conversar sobre a experiência da cegueira, às 15h30. Às 15h30 na ADV? Na ADV, dia 2 de maio. E na biblioteca? Na biblioteca no dia 1º de maio, que horas? Às 19 horas. 19 horas. Exatamente. Legal. Biblioteca ali da URCA, né? No Isso, centro a biblioteca da cidade, né? próxima da URCA, exatamente. Nós temos a Letícia Boareto também aqui, a quem eu transmito um abraço e grato aí pela boa referência. Vai, Jonathan, você tem alguma pergunta ou eu posso perguntar do próximo trabalho? Pode, vai lá. Quais são os próximos temas? Eu realmente acredito que eu vou buscar nos meus trabalhos sempre temas relevantes para um desenvolvimento da sociedade como um todo. Eu realmente acredito que cada um fazendo um pouco da sua parte, a gente consegue construir uma sociedade melhor. Então, o novo projeto, eu quero tratar da questão
dessa tolerância, da questão da tolerância e intolerância, a intolerância crescente, a gente vive um processo de sectarismo crescente, isso aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, é um quadro que não parece tão preocupante, mas é extremamente preocupante, e aí eu planejei um roteiro com prédios históricos no centro de São Paulo, e estarei fazendo pesquisa, já comecei as pesquisas, para encontrar pessoas que tenham histórias de vida interessantes para que eu conte e abordando esse tema da tolerância e intolerância. A intolerância, não sei se você já chegou a fazer a pesquisa, mas está relacionada hoje com a tecnologia que nós vivemos, a força que a internet dá no sentido de deixar as pessoas, conseguir deixar as pessoas mais agressivas por se sentir protegidas de estar atrás de um computador, às vezes um comentário, um post mal intencionado ali ou mal interpretado que possa levar à intolerância. Jonathan, eu acredito tanto nisso. Eu acho que... Eu acredito tanto nisso, cara. Está despertando ódio na sociedade. Eu tenho uma visão, não é ainda do processo de pesquisa, é uma visão extremamente pessoal, não tenho um embasamento teórico, mas é algo que eu acredito realmente. Eu acho que o que a internet faz, mais do que proteger, coloca todo mundo sentado na mesma mesa. Quando a gente não tinha internet, a gente encontra os amigos, encontra no final de semana, mesmo que alguém tenha uma opinião contrária, você vai ali, discute um pouco, e daí cada um vai para sua casa e não fala mais naquilo. Nas redes sociais, está todo mundo o tempo todo no mesmo lugar. E aí as diferenças incomodam mais. As pessoas não querem conviver com as diferenças. Então, antigamente a gente se isolava das diferenças fisicamente. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Hoje nós estamos todos no mesmo lugar. E aí o que está acontecendo é um processo de largar a caneta e pegar os tacapes de novo para todo mundo se matar. É mais ou menos dando uma metáfora bem exagerada, mas é o que eu acredito. É o que tá acho que é o que acontece é isso. Está todo mundo na mesma sala agora. Está todo mundo no mesmo ambiente. Todo mundo sabe a opinião de todo mundo. E a opinião contrária não deveria incomodar tanto. Deveria suscitar novas discussões com respeito, com atenção, para que todos repensemos nossas posições e em algumas coisas teremos razão, em outras coisas precisaremos rever os conceitos. É assim que nós evoluímos. É sempre a partir da conversa, do diálogo. É o que as pessoas não percebem ainda, que é tão óbvio, né? Que o que me incomoda no outro ecoa dentro de mim tão fácil, né? Ou seja, está dentro de mim também. Então, se eu estou vendo alguma coisa em você que está me incomodando e está me despertando algum sentimento negativo, certamente isso que está dentro de você está dentro de mim também. Porque se não fosse, passaria batido, não teria o menor problema. As pessoas ainda não acordaram para isso, é importante, né? Enquanto isso, eu me alijo da internet, uso o menos possível, é claro que uso sempre de forma mais profissional possível, e passei por uma fase até de expor as minhas opiniões em rede social, mas eu vi que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, na realidade, eu acho que a rede social é uma grande possibilidade de boas divulgações, né, de coisas boas. A gente pode trazer notícias boas, histórias boas, como essa que você nos apresenta, são bons exemplos. Eu também acredito que a internet e redes sociais, eu faço um uso um pouquinho maior, mas acho que é um canal de comunicação. Queria convidar todos que assistiram o programa e queiram conversar sobre o tema, conversar sobre o livro. No meu site tem canais para contato, no meu Facebook... Qual é o site? O site é André Barreto, com 2 T's, Barreto com 2 T's, andrebarreto.com.br. Também tem uma página no Facebook, André Barreto, escritor, e estou aberto a conversar sobre jornalismo literário, sobre o tema da cegueira. Quem quiser conversar, então a internet também possibilita essa troca de informações, estou sempre aberto ao diálogo. Legal. Eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade de vir participar com a gente, desejo sucesso, felicidades, que as próximas obras também venham aí nesse mesmo quilate. Muito obrigado pelo convite, o programa extremamente agradável de participar, tanto Jonathan quanto você, Zé. Obrigado. E foi uma experiência muito enriquecedora. Tá bom. Eu agradeço também o Jonathan pela colaboração. Tudo de bom. Obrigado, Zambrano, pelo convite. Obrigado a todos os telespectadores do Jornal do Sul de Minas. Revista Clínica já em diversas clínicas da cidade. A Revista Clínica, nova edição. Maior edição, a maior tiragem do Sul de Minas está aí já sendo distribuída. Obrigado. Legal.
Eu também me despeço desejando para você uma boa quinta-feira, véspera de feriado. Se for comemorar, vai com calma. E durante o feriado também andar tranquilo aí pelas ruas, pelas vias. Se beber, não dirija. Vamos andar tranquilos. Eu desejo para você uma ótima quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.